Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Stephanie, eu sou da gestão Pulso Latino, CAEL. A nossa gestão ela é composta por estudantes independentes e parte do coletivo Faísca. Hoje a gente vai receber aqui professores e estudantes, veteranos da habilitação da linguística e do grego, para contarem tudo sobre as respectivas habilitações para os calouros. Essa semana, nesse ano de 2020, tiveram várias coisas, tipo, um ano bem atípico por conta da pandemia, dessa pandemia que já deixou mais de 150 mil mortos só aqui no Brasil. Aí organizados por alunos, que não só as notas do primeiro semestre não fossem contabilizadas num, num ano que está sendo conturbadíssimo, mas que não houvesse o ranqueamento esse ano, né? O ranqueamento que já é um bagulho que é para selecionar quem vai para qual habilitação, por conta da falta de professores, nem todo mundo consegue a língua que quer, e aí por isso que a gente é contrário ao ranqueamento, que é como se fosse um segundo vestibular. Nesse ano, as coisas ainda mais complexas, né? Muitos, muitos de nós, estudantes, perdendo o emprego, e com uma grande dificuldade de acompanhar o ensino remoto, que foi colocado pela reitoria, assim, sem nem perguntarem para a gente, que no final somos os maiores prejudicados. E aí, como eu já disse, os calouros se encontram na necessidade de ter que escolher habilitação, ter que passar pelo ranqueamento. E aí, por conta disso, a gente está ouvindo muito as necessidades dos calouros, ouvindo também as sugestões dos professores, dos veteranos. Além dessa mesa e das outras que a gente vai fazer, né, das outras habilitações, a gente está soltando vídeos curtos, mais sintéticos, falando sobre as habilitações. Então, essa live vai ficar gravada na página do CAEL, e aí vocês podem acessar depois, ou então, quem não viu, pode acessar também, que vai estar lá na página. A mesa vai funcionar da seguinte maneira: 15 minutos o professor vai falar, o professor da habilitação da linguística, né, primeiro, e depois 15 minutos será dividido entre os dois alunos. E aí, os 10 minutos finais vão ser para responder questões. Então, vão fazendo as perguntas aí no chat, que depois eu vou ler. Depois, em seguida, na habilitação do grego, a mesma coisa, 15 minutos para o professor, 15 minutos para os estudantes, 10 minutos para perguntas. E é isso. Vamos começar? Professor, pode falar se quiser. Bom, então eu começo, né? Isso. Bom, obrigado pelo convite.
de apresentar o curso de Linguística para os calouros, né? Espero que consiga ajudar bastante quem tem algum interesse em escolher Linguística como habilitação, né? Então, o curso de... Para falar do curso de Linguística, eu vou falar principalmente apresentar questões que são feitas, né, por cada área da linguística. Na verdade, se pensar linguística, vai tentar entender os vários aspectos que a gente tem da língua, da linguagem humana, né? A área da gente na CAPES é chamada Semiótica e Linguística Geral, né? Então, se a gente, eu vou pegar as disciplinas que a gente tem na graduação, né, e com isso acho que ajuda também a entender melhor o que a gente tem no curso de Linguística. Então, a primeira disciplina que eu vou falar é Semiótica, né? Então, Semiótica e Linguística Geral. Semiótica, teoria e análise de texto, semiótica narrativa e discursiva, né? Ela estuda a significação, todos os sistemas de significação, né? A gente pode pensar na língua propriamente dita como um sistema de significação, mas tudo que pode ter um significado, né, como, por exemplo, as diversas artes, né, dança, pintura, mas também vestuário ou coisas até como perfume, né? Tem uma tese de alguns anos atrás que era ver a narrativa que a gente consegue perceber nos diversos perfumes, né? Então, que tipos de notas ele tem assim que ele é passando 1 hora depois, 2 horas depois. Então, a gente pode pensar também num texto nesse sentido, né? Então, isso também pode ser visto como algo que tem significado, né? Em elementos, que é a disciplina de linguística que vocês já tiveram, né? Vocês acabam tendo contato um pouco com com a maioria das áreas, né? Se a gente pensar nas áreas da gramática, que perguntas a sintaxe, por exemplo, vai se fazer, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas diferenças entre as línguas, a gente tem as chamadas perguntas QU, né? Perguntas com quem, quando, o que, como, né? No português do Brasil especificamente, a gente pode fazer essas perguntas deixando o elemento sobre o qual a gente pergunta na posição que ele normalmente ocuparia ou deslocando ele para o começo da sentença, né? Então, eu posso dizer coisas do tipo, você mora onde? Ou onde você mora, né? Então, você mora onde? Esse onde está na mesma posição que estaria eu moro em São Paulo, por exemplo, né? O em São Paulo e o onde estão na mesma posição. Se eu disser onde você mora, esse onde está deslocado, né? E aí a gente tem línguas como o inglês, em que esses elementos têm que se deslocar, línguas como o japonês, em que isso não pode se deslocar, e línguas como o português, o português do Brasil, pelo menos, né, em que a gente tem as duas possibilidades, né? Então, é um tipo de fenômeno da sintaxe que a sintaxe estuda, né? Se a gente pensar na semântica, a gente vai ver a significação, o significado em geral. E aí, então, só para ilustrar o tipo de questão, a gente pode pensar, por exemplo, se eu troco o imperfeito pelo perfeito num verbo, a gente tem significados diferentes. Se eu disser, por exemplo, eu comprei esse vinho ou eu comprava esse vinho, a gente tem, se eu disser eu comprava, eu tenho a ideia de que isso se repetiu. Eu comprei pode ter sido uma vez só. Mas se eu pegar um verbo diferente, por exemplo, o verbo como morar, se eu disser, ano passado eu morei em São Paulo, ano passado eu morava em São Paulo, não é a mesma coisa. Se eu disser eu morava em São Paulo, não é que eu morei várias vezes em São Paulo, né? Então, você tem uma interpretação diferente com tipos de verbos diferentes, né? Então, entender o que faz isso é parte do que a semântica estuda, né? Na fonologia, a gente tem o que? Estudar, por exemplo, o que é uma sílaba, né? Como ela se compõe e como variam as sílabas entre as diversas línguas, né? Se a gente pega, por exemplo, línguas como alemão, tcheco, tem sílabas muito mais complexas do que são possíveis no português, né? Pelo menos no português do Brasil, né? Então, a sílaba, por exemplo, é um dos tipos de fenômenos que a fonologia estuda, né? Na fonética, a gente pode se perguntar coisas como o que tem as vogais de diferente, o som delas, né? Como que eu distingo, por exemplo, um A, um I, um U, se alguém estiver pronunciando,
que tem nelas que faz com que o meu ouvido consiga distinguir umas das outras, né? Na morfologia, a gente estuda de que são feitas as palavras, ou se as palavras variam ou não, né? E aí questões do tipo, quais os limites dessa variação entre as línguas, né? Então, existem línguas em que as palavras todas, ou praticamente todas, são invariáveis, né? Se pegar uma língua como o chinês, o verbo é invariável, o substantivo normalmente é invariável, né? Então, é uma questão que a morfologia estuda. Quando eu falei da semântica, podia ter falado da pragmática junto também, que estuda também o significado, mas o significado na situação de uso, né? Então, por exemplo, se eu pergunto para alguém, você tem horas? Se eu pensar literalmente, a pessoa diria, tenho, né? Mas claro que quem fala português sabe que a resposta adequada não seria essa, né? Seria dizer que horas são, né? Então, é o significado além do significado literal, né? É o tipo de questão que a pragmática estuda, né? Aí, fora dessas áreas que são áreas da gramática propriamente dita, a gente tem a língua, ou a linguística em interação, a interface com outras áreas, por exemplo, psicolinguística, né, que estuda, entre outras coisas, a aquisição de linguagem, né? Como acontece a aquisição principalmente da língua materna, mas também de outras línguas, né? Será que as crianças têm padrões de aquisição, né? Elas adquirem, a sequência do que elas adquirem é mais ou menos a mesma, ou varia de criança para criança, né? Ou de língua para língua também. Na linguística histórica, a gente estuda como as línguas mudam, né? O que tende a mudar, o que tende a permanecer mais estável, como, por exemplo, do latim a gente chegou no português, né? O que a gente perdeu, entre aspas, o que surgiu de novo, né? Tem também a sociolinguística, que estuda especificamente a relação da língua com a sociedade, né? Então, uma das questões principais é a variação linguística, né? Existe língua sem variação? O que a gente sabe da sociolinguística é que não existe, né? E aí a gente poderia pensar, poxa, não seria mais simples que as línguas não tivessem variação, que todo mundo falasse do mesmo jeito, né? Seria mais fácil de se entender, digamos, né? Mas a língua acaba servindo também não só para dar informação ou coisas mais óbvias, mas também serve para a gente se posicionar e se colocar, né? Eu falando do jeito que eu falo, eu sou membro de tal grupo e não sou membro de tal grupo, né? Então, é o tipo de questão que a sociolinguística tenta entender, né? No departamento, a gente tem também, como disciplinas obrigatórias, língua não indo-europeia, né? A língua não indo-europeia, eu estou aqui com uma camiseta aqui, da Árvore das Línguas Indo-Europeias, né, que inclui línguas eslavas, línguas germânicas, românicas, o grego, que está aqui presente, né, o curso de grego vai estar apresentado em seguida. É um grande número de línguas faladas no mundo, né, uma boa parte da população mundial fala línguas indo-europeias, mas existem todas as outras que têm características muito diferentes, né. Se a gente só tem contato com línguas predominantemente da Europa, que é o que acaba em grande parte acontecendo conosco, né, a gente tem uma visão de língua que acaba sendo parcial, né. Então, é importante ter contato com línguas não indo-europeias, e aí a gente alterna no departamento. Num ano tem 2 semestres, né, de línguas africanas, e aí no outro ano 2 semestres voltados para as línguas indígenas do Brasil, né. Uma última disciplina obrigatória do departamento é historiografia linguística, que estuda as concepções, como foram mudando as concepções sobre línguas e os dos estudos linguísticos através dos tempos, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, no final do século XIX, começo do século XX, a concepção mais comum era de que a única forma de se estudar a língua cientificamente era fazendo a história dela, né? Isso mudou bastante a partir do Saussure, por exemplo, né? Tá? Então, essas são as disciplinas obrigatórias que eu falei, né? Então, sintaxe, semântica, fonologia, fonética, pragmática, morfologia.
teoria e análise de textos, psicolinguística, linguística histórica, sociolinguística, língua não indo-europeia e historiografia linguística, né? E a gente tem sempre optativas. A gente tem, esse semestre tem 5 optativas, né? Uma linguística histórica 2 e teoria semiótica 2, né? Então, dando prosseguimento ao que foi visto nas disciplinas obrigatórias. Tem uma disciplina voltada para Libras. Tem Libras também, né? Como disciplina obrigatória. Então, aqui nesse semestre, como aspecto, como optativa, aspectos linguísticos, sociais e educacionais. Tem também fonética experimental, né? E uma que é dada não só pelo departamento de linguística, mas professores de vários departamentos da FEFELESH, que é a prática de leitura e escrita acadêmica, né? As optativas variam de semestre para semestre, né? Com relação à pesquisa e avaliação do departamento, né, ele já está há mais de 20 anos entre os cursos de excelência de linguística do Brasil, né? Ficou muitos anos com a nota 7, na última avaliação acabou ficando com a nota 6, mas também ainda é uma nota de excelência, né? Todos os professores têm grupos de pesquisa, grupos de estudo, que inclusive os alunos de participar, né? E todos orientam também iniciação científica, tá? Então, os alunos de graduação podem começar a desenvolver projetos de falar. Espero que tenha sido uma apresentação que tenha dado uma ideia geral. Aí depois, se tiver alguma pergunta mais, eu respondo. Obrigado, gente. Obrigada, professor Paulo Chagas. Agora eu vou dar a palavra para os alunos Isabela e Gabriel. Olá, tudo bem, gente? Eu vou apresentar rapidinho. Primeiro, eu sou o Gabriel. Enquanto estou abrindo aqui, eu sou o Gabriel. Eu estou no meu 3º ano da Letras, né? 2º ano de Linguística. Eu vou falar um pouco sobre... Na verdade, eu ia falar um pouco sobre o que o Chagas falou, que ele passou cada matéria individualmente. Eu ia falar sobre isso, mas já que ele já falou, eu vou mais rápido nisso, e eu vou falar um pouco sobre IC e sobre o que você pode fazer com uma graduação em linguística, né? Então, a primeira questão, de novo, o Chagas já explicou tudo isso. Você tem ao longo do seu curso quase todas as áreas. Infelizmente nós não temos, por exemplo, neurolinguística, mas você tem as áreas você tem as áreas separadas em matérias, e é interessante porque as matérias mais iniciais são matérias mais introdutórias para áreas, não são puras, nenhuma área de linguística é pura, todas têm interfaces, todas estão em sobreposição, mas a gente faz essa divisão metodológica nos primeiros semestres, e mais para frente você vai vendo como essas áreas interagem. Então, a partir do 5º semestre, com Língua Não Indo-Europeia 1, você já vai ter uma matéria que engloba um pouco todas as outras matérias que você viu até então, né? Não vou enrolar muito nisso, porque o Chagas já falou de tudo isso, mas é bem interessante porque você vai aprendendo, e quando você vai terminando de aprender, você acaba usando o que você acabou de aprender numa outra matéria. Tá? Indo para o próximo assunto, que é iniciação científica, eu faço iniciação científica, conheço muita gente que faz iniciação científica. Tem algumas questões que as pessoas sempre perguntam, tipo, mas eu posso fazer já? Você pode fazer, teoricamente, a partir do 1º ano. É difícil fazer no 1º ano, porque você, em geral, não tem uma carga de conhecimento, não conhece os professores, não conhece o ambiente acadêmico ainda, então é difícil, mas você pode fazer. Você não precisa inventar um tema na sua cabeça e chegar já com o tema perfeitamente feito. Por exemplo, eu comecei minha iniciação científica com... Só um segundo que eu tô... Tá. Eu comecei minha iniciação científica
sem tema nenhum, a professora Raposo falou em sala sobre um projeto de cooperação entre alguns professores da Unicamp e alguns membros da etnia Paiter de Rondônia, e eu me envolvi nesse projeto e hoje eu estou fazendo iniciação científica, fazendo levantamento bibliográfico sobre eles. Foi uma experiência, está sendo uma experiência muito boa, tipo, está me ajudando muito, me ajudou a encontrar um tema que eu pretendo levar para o mestrado, que é língua assobiada. Se alguém tiver alguma dúvida sobre língua assobiada, me manda mensagem depois, porque eu adoro falar sobre isso. E você não, como eu disse, só batendo nessa tecla de novo, você não precisa ter um tema na sua cabeça, você não precisa chegar com tudo pronto, você não precisa, tipo, ninguém vai chegar com isso. Só chega, se você tem interesse em fazer uma iniciação científica, chega para alguém, algum professor que você tem alguma afinidade com, que você gosta da matéria, e converse sobre a possibilidade de fazer. Coisas importantes vale horas complementares para licenciatura, tem bolsa, não que as bolsas sejam incríveis, mas te ajuda você a se manter enquanto você está fazendo iniciação, porque ela não exige muito tempo, mas algum tempo ela exige, e ela é um ótimo primeiro passo para dentro de uma carreira acadêmica de pesquisa. E lembre-se que, tipo, você não precisa se comprometer com o seu assunto de iniciação, você pode passar por mestrado depois. Tipo, você pode fazer iniciação em fonologia e vai fazer um mestrado em sintaxe, vai fazer um mestrado em histórica, qualquer outra coisa. É realmente um começo, um primeiro passo para dentro do acadêmico. Tá? E a outra questão que sempre surge é a oportunidade de trabalho com habilitação em linguística. Em geral, a gente pensa, você vai dar aula, mas não é só isso. Você tem um monte de coisa para fazer. Se você já passou algum tempo no YouTube, você provavelmente viu os vídeos da Wired. Se você não viu, por favor, vá ver. Com um treinador de dialeto que faz preparo para atores e atrizes. Ele ensina sotaques. Tipo, não é a expressão que a gente usa dentro da área, mas ele ensina sotaques. Por exemplo, você quer treinar alguém de São Paulo a falar como um carioca, você quer treinar alguém de Paraíba a falar como se fosse um estrangeiro, vai alguém com alguma base linguística dar umas dicas, ensinar, fazer exercícios para a pessoa aprender. Tá? Você pode fazer linguística forense, investigar gravações, ver se você consegue, por exemplo, identificar um falante baseado em padrões na fala da pessoa. Tipo, ela gosta de pôr essa marcação, esse clítico nessa posição, ou ela fala com esse tom ascendente ou descendente. Realmente um monte de coisa. Medicina diagnóstica que eu coloquei aí, tem um pessoal dentro da USP, nesse momento, fazendo pesquisa com fala de pessoas com esquizofrenia, identificando padrões de fala de esquizofrenia na tentativa de realizar diagnósticos antes dos primeiros episódios e tentar prevenir a queda na qualidade de vida que surge lá pelos 20, 25 anos na vida dessas pessoas. Tá? Interpretação, tradução, processamento de linguagem, análise de arquitetura por base da semiótica, tudo que você conseguir imaginar tem uma interface com a linguística e você poderia fazer algo nessa área e, honestamente, você deveria fazer algo nessa área. Tipo, você enriquecer esses estudos é um imperativo para todos nós, não? E é só isso. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para Isabela agora. Muito obrigada, Gabriel. Paulo também, que já teve a sua fala. Bom, eu acho que eles já resumiram bem umas questões mais gerais sobre a linguística, mas eu vou pontuar algumas coisas que também acho que são mais gerais antes de falar da minha experiência pessoal, até porque eu sou caloura da linguística, né? Eu estou no meu primeiro ano e foi uma experiência um pouco atípica. Mas, então, eu gostaria então de pontuar que eu acho que uma diferença da habilitação linguística é que ela tem esse caráter mais científico e, como ficou bem claro na fala do professor e do Gabriel,
ela engloba diferentes áreas, né, diferentes níveis de análise, enfim, e também é uma ciência que está em interface com outras ciências, como, por exemplo, você pode trabalhar a linguística com literatura, ou interface com a filosofia, ou com a biologia, numa questão de neurociência, ou até mesmo numa questão mais de tecnologia computacional. Então, é uma habilitação que oferece muitas possibilidades numa questão de estudo e de pesquisa. E por mais que a gente não tenha um aprofundamento, né, numa língua, um aprendizado de uma língua, é interessante que a gente entre em contato com muitas línguas que a gente não conheceria em nenhuma outra ocasião, né? Então, por exemplo, como o Paulo pontuou, a gente tem muitas matérias de língua não indo-europeia, e até mesmo nas matérias mais teóricas, como fonologia, morfologia, a gente tem contato com línguas muito diferentes da nossa. Então, línguas nativas, línguas ameríndias. E então, por mais que não seja esse conhecimento aprofundado, esse contato com as línguas acaba criando uma base um pouco instrumental, né? É um conhecimento sobre o funcionamento das línguas humanas. Então, pode ser que te ajude a aprender línguas no futuro e, lógico, o linguista não vai virar um mágico que aprende todas as línguas com a maior facilidade, mas é um conhecimento que pode te ajudar e ajuda principalmente no ensino de língua, posteriormente, né? Seja no português ou em alguma outra língua que você ensine. Então, eu acho importante ressaltar isso, e ficou bem claro também pelo que o Gabriel falou, de ser que a linguística normalmente é uma habilitação muito associada à área de pesquisa e à área acadêmica, porque ela oferece uma gama muito grande de opções para se estudar, sempre tem mais assuntos para serem estudados. Mas eu acho que ela também é um diferencial se você não quer seguir uma área acadêmica, se você não pretende, também é uma habilitação que pode trazer um diferencial se você quer ser professor de língua portuguesa ou professor de línguas. Eu acho que é um diferencial, sim. Então, se você tem interesse nessas questões mais gerais, né, sobre a linguagem humana, eu acho que vale a pena, sim, entrar na habilitação de linguística, mesmo que você não queira acabar pesquisando em linguística, enfim. E uma coisa que eu queria falar também, né, o Gabriel já falou de mercado de trabalho, então essas são as questões mais gerais que eu queria pontuar, mas sobre a minha experiência pessoal, eu queria falar um pouco sobre uma dúvida que eu acho que muitas pessoas têm, eu inclusive tive, antes de entrar na linguística, que é a seguinte: se vale a pena entrar na habilitação em linguística, sendo que no começo você tem as matérias muito próximas das matérias que você tem na habilitação de português. Então, por exemplo, primeiro semestre a gente tem fonética, acústica e fonologia, e no português a gente tem fonética e fonologia do português. Mesma coisa com morfologia, a gente tem agora no segundo semestre e morfologia do português. Só que eu gostaria de falar que isso não deve ser uma preocupação se você tem interesse em entrar em linguística, porque justamente a linguística oferece muitas abordagens. Então, dentro, né, dos campos de análise, você também tem diferentes abordagens, como, por exemplo, estruturalismo, gerativismo, funcionalismo, entre outras. E o que eu percebi nesse meu primeiro ano é que, basicamente, as matérias são muito diferentes. É como se você estivesse vendo dois conteúdos diferentes, porque o professor do português vai ter uma abordagem muito diferente da abordagem que o professor do departamento de linguística vai ter. E também a questão que eu falei, que na linguística a gente acaba entrando, estudando outras línguas. Foi positiva a gente ter essas matérias paralelas,
porque elas oferecem diferentes visões, diferentes perspectivas sobre aquele conteúdo, mas, ao mesmo tempo, acabam te ajudando no semestre. Então, você sai do primeiro semestre com muito conhecimento de fonética e fonologia, porque você viu abordagens diferentes, né? O que eu aprendia na habilitação me ajudava na hora de fazer uma prova, uma avaliação do português, e vice-versa. E uma outra coisa também as matérias são, sim, densas, né? Porque a maioria é matéria teórica. Até o momento, as matérias que eu tive, então, não vou mentir, falar que foi fácil, principalmente no EAD, mas, até o momento, a turma da linguística, todo mundo tem se apoiado, compartilha as nossas respostas, a gente se reúne em momentos à parte para conversar sobre as listas, para compartilhar nossas angústias, e até mesmo fora dos grupos de disciplina, até o grupo da linguística, que tem gente de todos os semestres, a gente acaba compartilhando dicas de cada matéria, se ajudando muito. Então, assim, se você se interessa, se você tem fascínio por estudar essas questões todas que estão na linguística, vem sem medo, que a gente vai se ajudando e, no fim, vai valer a pena. Obrigada, gente. Obrigada, Isabela. Obrigada, Gabriel. Obrigada, professora. Eu vou ler aqui as perguntas que surgiram. Dá para fazer todas as matérias da linguística como optativas? Outra pergunta. Eu ouvi que na linguística os alunos usaram algumas vezes materiais em outras línguas, principalmente inglês. Precisa saber inglês para ir para a linguística, para poder pesquisar ou mesmo só acompanhar as aulas da habilitação? E aí, é uma pergunta da Letícia Cristina. O fato de ser uma graduação com muitos assuntos torna difícil aprender um assunto mais profundo? Eu posso responder, pelo menos, acho que as duas primeiras. A segunda era sobre o inglês, né, e outras línguas. Na verdade, assim, em nenhuma disciplina se exige que os alunos saibam inglês, né? Acaba tendo, provavelmente, leituras que podem complementar, né? Porque hoje em dia a gente sabe, né? Se você pegar a bibliografia, seja em que língua for, e pegar a bibliografia em inglês, acaba sendo 10 vezes maior, né? Então, sempre tem texto em inglês que podem complementar, né? A primeira, qual que tinha sido mesmo? A primeira pergunta? Dá para fazer todas as matérias da linguística como optativa? Tá. Então, tem duas disciplinas que não podem ser feitas como optativa. Eu não lembro exatamente quais são, mas tem duas. Acho que fonética acústica é uma delas. E tinha outra que parece que mudou nos últimos anos, eu não lembro exatamente qual é. Tirando isso, todas as outras podem ser feitas como optativa. Até assim, acho que em parte isso é para a pessoa não entrar por outro curso e acabar fazendo todas e aí ter o direito a ter a habilitação de linguística, alguma coisa assim, tá? Mas, tirando isso, quase todas dá para fazer, tá? Se quiserem responder a terceira, se um dos alunos quiser responder, do ponto de vista deles, né? Você pode repetir a terceira, por favor? Só um momento. O fato de ser uma graduação com muitos assuntos torna difícil aprender um assunto mais a fundo? Sim, sim e não. Não é que torna difícil. A realidade é que você vai ter assunto... Só um segundo, deixa eu pensar um segundinho. Tem algumas questões linguísticas, tipo... Eu senti isso muito forte com sintaxe no semestre passado. Sintaxe gerativa, que a gente aprende dentro da linguística, é uma teoria universalista que tenta cobrir todas as línguas do mundo, por exemplo. E tem algumas coisas que simplesmente
você vai ter que aceitar a ação desse jeito, então você não vai conseguir um certo nível de profundidade. Só que você pode ver essa situação, você pode ver essa realidade da sintaxe gerativa, você pode ver essa realidade você vai ver também na linguística histórica, na fonologia, na fonética, em tudo, que você pode ver isso tanto como uma decepção, que você não está conseguindo ir a fundo, e eu entendo que algumas pessoas possam se sentir assim, mas ao mesmo tempo você pode ver isso como um desafio, uma indagação. É algo que você vai ter que se investir, se aprofundar, indo além, fazendo um IC, fazendo um mestrado, fazendo um doutorado, lendo por conta própria. Então, peraí, deixa eu abrir a câmera. Então, basicamente essa é a realidade. Por exemplo, eu comecei em fonética e eu gostei muito de fonética no meu primeiro semestre. Só que em fonética a gente vê muito pouco. A gente vê 2 tipos de consoante e como diferenciar alguns tipos de vogais. Né? A gente não vê, por exemplo, uma vogal rótica. E isso é algo que eu tive que ir e ler no meu próprio tempo, e ler nos meus próprios métodos e conversar com a professora para ver a respeito dele. Então, sim, de um lado, sim, você não consegue se aprofundar nas coisas, mas eu acho que você não deveria se deixar limitar por isso. Você pode entender isso como uma oportunidade de ir além dos escopos do curso. Obrigado pela pergunta, por sinal. Vocês ainda têm 5 minutos, se quiserem falar mais, complementar. Tem mais alguma pergunta que alguém fez? Mais algum comentário? Não, só isso mesmo. Eu talvez falar mais de área, que eu sei que da área de trabalho, que eu sei que é algo que muita gente tem dúvida, né? Eu falei dos vídeos do Wired, por exemplo, do treinador de dialeto, e eu falei da medicina diagnóstica, né? Qual era o quarto assunto? Por exemplo, eu vou falar um segundinho da minha IC, mas não é da minha IC especialmente, mas é potencial. Eu resolvi que eu vou estudar a língua subiada, que é algo que eu entrei na linguística nem sabendo que existia. Tipo, para mim, fala acabava aqui, no máximo, numa fala gestual, numa Libras da vida, esse tipo de coisa. E eu fui descobrir que existem modalidades de fala que eram, honestamente, completamente não imaginadas para mim. Quando eu comecei nesse projeto, eu descobri que a língua que eu estou falando tem uma versão assobiada, em primeiro lugar, que eles usam para se comunicar a longa distância dentro de um contexto de caça na floresta, esse tipo de coisa, porque assobio viaja até 500 metros, enquanto um grito mal chega a 100 direito. É surreal o alcance de um assobio em relação a uma fala comum. E, por acaso, tem uma versão tocada. Então, você tem músicas que essa etnia faz, tocadas em 2 tipos de instrumentos. São um tipo de arco que você toca com as mãos e com a boca, e um instrumento de sopro que 3 pessoas têm que colaborar para tocar ele. E o que eles fazem é fazer uma versão da fala que tem interpretação, que tem palavras, tem tudo, tem uma sintaxe dentro da música, que se você entender o suficiente desse sistema, você é capaz de interpretar a música, entender o que ela está falando com você e a história que ela está contando. Não só naquele sentido de a história dos acordes, mas literalmente uma história, uma narrativa com palavras, com personagens, com sujeitos e ações. E eu não a realidade é que tipo o que a gente conhece nas nossas vidas, sem olhar a fundo de língua, é que nem arrastar uma rede na superfície do mar. Você não viu nada. E na hora que você começa a pesquisar, você nota quão grande é essa área, quão grande é a faculdade de linguagem, o quanto tem para a gente olhar ainda, né? E
Eu não sei, isso me empolga muito e eu espero que empolgue vocês também. Muito obrigada, gente. Agora eu vou passar para a turma do grego, professora André Malta, a Priscila e o Luiz Alberto. Podem falar à vontade. Olá, gente, boa noite. Bom, eu queria começar agradecendo pelo convite, pela oportunidade de poder vender um pouco a área de grego. Fazendo uma ressalva, né, é o grego antigo. Quem estuda o grego moderno e a literatura grega moderna se ressente um pouco dessa nossa nomenclatura, porque não há literatura e língua grega, é língua e literatura grega antiga. Existe língua e literatura grega moderna. O que a gente ensina, então, é o grego antigo, basicamente, principalmente o grego ático, o dialeto, uma vertente do grego falado em Atenas, nos séculos V e IV a.C. Feita essa ressalva, eu vou destacar, então, 5 pontos que eu acho importantes para apresentar a área. O primeiro deles é de como essa formação em grego antigo ela é muito mais ampla do que pode parecer inicialmente. A nossa área é uma área super onívora, ela se relaciona com várias disciplinas, com várias outras áreas, e isso inevitavelmente aparece nos anos de graduação, de formação. Então, história, arqueologia, filosofia, filologia, linguística, gramática, crítica literária, tradução, estudos da tradução, tudo isso faz parte desse pacote de estudo do grego antigo. E é importante também destacar para os alunos, para quem eventualmente venha a ter algum interesse, que não é, como eu digo para os alunos de EC, não é uma visita ao museu. Nada contra os museus, mas o estudo dessas línguas, dessas literaturas, como o grego, como o latim, como outras, e dessas várias disciplinas relacionadas, é um estudo de história, é um estudo de arqueologia, é um estudo de filosofia, ele não tem esse propósito de ressuscitar morto, porque isso tudo não morreu. Então, um dos elementos, uma das vertentes centrais do curso é mostrar a atualidade desses textos. Sempre, claro, a gente explora muito a perspectiva histórica e ela é fundamental para a gente entender o passado e o nosso presente, mas é claro que esses textos têm necessariamente uma relação viva com o nosso presente, com a nossa realidade. Nesse sentido, então, que eu digo que não é uma visita ao museu, nada contra os museus, mas eu acho que é bem mais instigante e provocador do que simplesmente ir a um museu, a relação que a gente quer estabelecer com essas literaturas, com esses textos. Outro ponto importante, mais concreto, então, sobre a divisão dessa área, de qual que é a travessia que os alunos têm que fazer para obter o bacharelado especificamente no grego antigo. Bom, eu acho que a Elaine já deve ter falado isso ontem, não existe uma obrigatoriedade aqui na USP, em geral no Brasil, de você combinar grego e latim. Isso é mais ou menos o padrão nos países do hemisfério norte. Foi assim que a área dos estudos clássicos se constituiu, imaginando que essa é uma realidade mais ou menos homogênea, que deve ser estudada em conjunto. Isso acontece na prática, muita gente que faz grego acaba fazendo latim. Eu obtive o bacharelado em grego, mas eu fiz, por exemplo, o curso completo de língua latina, mas isso não é obrigatório. Ou seja, a gente, na prática,
trabalha com essa divisão possível. Você pode fazer só latim, sem estudar o grego, você pode fazer o grego sem estudar o latim, e a verdade é que combinar essas duas graduações não é uma tarefa muito simples na grade. Como que é, então, o bacharelado de grego? São 4 anos. Nesses 4 anos, você tem que fazer 8 matérias de língua, são 8 línguas, 2 línguas por ano, e você tem 8 disciplinas de literatura para cumprir também. As disciplinas de literatura são oferecidas todas como optativas, então quem não quer exatamente aprender a língua grega e mergulhar no universo do grego antigo, pode fazer cursos de literatura a partir dos interesses que teve, cursando Introdução aos Estudos Clássicos, e são matérias como teatro grego, épica homérica, épica hesiódica, lírica grega, poética e retórica, historiografia, diálogos platônicos. As matérias recobrem várias áreas de interesse dentro da literatura grega antiga. As línguas são, digamos assim, o grande desafio desse bacharelado é muito o curso de grego, de língua grega, ao longo de 8 anos. É um curso puxado, aprender o grego antigo é difícil, você precisa de dedicação, você vai ter que conviver com muita frustração, porque a gente não forma alunos que saem falando grego ou lendo grego, abrindo um diálogo de Platão e começando a ler. Toda essa habilidade, essa capacidade, elas são adquiridas com muito vagar, isso leva tempo, e tem que levar tempo, porque você tem que se familiarizar com uma língua que ninguém mais fala, não tem nenhum lugar para onde você pode ir, e alguém está falando essa língua. O contato não é com a realidade viva da Grécia Antiga ou da Atenas Antiga, é uma realidade com textos que eram produzidos de maneira artificial, como a literatura em geral é. Ou seja, tudo isso demanda muito tempo e muito esforço, e é sempre bom alertar os alunos. O que você ganha no final das contas? Se você venceu os 8 semestres, as 8 disciplinas de língua, se você cursou todas as 8 disciplinas de literatura, eu acho que o ganho final é esse grande prazer de poder ler esses textos no original. Então, você lê Homero, você lê Sófocles, você lê Platão, e aí eu acho que dá para ser bem parcial e mostrar que, eu costumo dizer isso também para os alunos de EC, vocês vão ter lendo textos que são referência, estão entre os principais textos já produzidos. Então, lê um Édipo Rei, lê uma Ilíada, lê uma Pública, são textos maravilhosos, e ter essa experiência, eu falo isso, claro, pela minha experiência pessoal, é algo muito gratificante que compensa todo esse esforço. No final das contas, então, tem que existir essa grande paixão pela literatura, por essa literatura que parece morta, mas que está viva, um interesse pela língua, um interesse por gramática. É um curso que exige essa solidez no domínio da gramática, do próprio português, de terminologia gramatical, de referências gramaticais. Esses são elementos fundamentais. Portanto, é uma combinação difícil, árdua, mas eu acho que muito recompensadora no final, porque, claro, dá para se dirigir para o estudo das próprias línguas, do grego em contato com outras línguas, da linguística histórica, enfim, tem muita coisa para ser explorada na área da própria língua grega antiga, e você pode usar esse domínio do grego, claro, para trabalhar com a leitura dos textos, com interpretação, com crítica literária, com estudo histórico, com tradução, que é uma área que cresce cada vez mais no Brasil, cada vez mais os pesquisadores se interessam por traduzir
os textos do grego antigo, e tem muita coisa para ser feita, o que é um estímulo adicional, você poder traduzir Platão, Homero e vários outros grandes escritores do passado. Eu acho que é isso. Eu vou parar por aqui, vou passar a palavra para o Luiz e para a Priscila, para eles complementarem, falando mais da perspectiva deles como estudantes e pesquisadores. Obrigado. Ah, é que tava mudo para mim, ninguém tava falando mesmo. Não está dando para ouvir a Priscila. É. Priscila, você... Tá. Então eu vou passar a palavra para o Luiz Alberto, aí se a Priscila conseguir falar depois, a gente volta com ela, tá bom? Vocês me escutam? Sim. Eu também não consigo escutar a Priscila. Eu vou falando, então, aí acho que você pode me interromper assim que funcionar aí, Priscila. Só de ouvir a sua voz eu já paro. Bom, acho que o professor André Malta já falou tudo de mais geral. A habilitação do grego, então, tem esses 4 semestres, 8 semestres, aliás, 8 semestres de língua, 8 disciplinas de literatura, e aí eu queria, então, falar como aluno mesmo, né? Eu, especificamente, escolhi o grego exatamente por essa paixão que o professor comentou, esse ímpeto, esse desejo de ler esses textos antigos na sua língua original. A gente tem contato, muitos de nós, eu também, temos contato com esses textos que são textos de referência pela primeira vez em IEC. Então, em IEC 1, a gente vê os textos épicos, os poemas mélicos, depois em IEC 2 a gente vê as tragédias, a historiografia, a comédia, os diálogos platônicos, e aí é isso que leva, geralmente, a gente a escolher o grego. Primeiro, então, vou comentar, nos primeiros 3 ou 4 semestres, a gente trabalha com esse método, que eu acho que vocês já ouviram falar, o Aprendendo Grego. É um método que usa textos adaptados para ir familiarizando a gente com o grego, sempre de estruturas mais simples para estruturas mais complexas. E a partir do 4º semestre, às vezes desde o começo, às vezes desde o meio, depende do ritmo de cada turma, a gente começa a ter contato com os textos originais. Então, no 4º semestre, a gente lê algum dos diálogos platônicos, no 5º semestre, a gente lê Homero, então, ou Ilíada, ou Odisseia, alguns trechos, na verdade, né? Nunca dá para ler nenhum desses épicos inteiros, nenhuma dessas epopeias inteiras. Depois, no 6º semestre, a gente lê algum texto de tragédia ou comédia. No 7º, historiografia. E no 8º, faz uma revisão geral de toda a gramática. Como o professor falou já, é um curso que ele demanda muita dedicação, são textos grandes que a gente tem que preparar,
sempre tem que preparar os textos, que preparar é traduzir em casa antes, tentar ler sozinho. O método, ele dá um vocabulário próprio para você ler sozinho, e aí depois a gente trabalha com diversos materiais, em cada semestre tem um material diferente para cada um desses textos. Então, quando a gente vai ler Platão, a gente trabalha com material específico de Platão. Quando a gente vai ler tragédia, trabalha com material específico do tragediógrafo que está sendo estudado. Tudo isso para nos fazer acessar esses textos de maneira a podê-los apreciar realmente. Se a gente não tem esse domínio de como funciona a gramática do grego antigo, como a gente está lidando só com texto, a gente não consegue tirar também esse material literário, né? A habilitação do grego me parece ser uma que, entre várias outras, lida muito com essa interface entre língua e literatura, porque a gente sempre está trabalhando com texto. Então, mesmo nas aulas de língua, a gente vai discutir aspectos literários dos textos e como esses aspectos literários se demonstram na língua. E aí se trabalha essa dificuldade enorme que é realmente estudar o grego, estudar concomitantemente o latim. Eu estou seguindo também as disciplinas de língua latina. Esse trabalho acaba se recompensando. No semestre passado, eu estou no 6º semestre da habilitação, e no semestre passado a gente leu a Ilíada, e foi uma coisa maravilhosa poder ter contato com aqueles textos que já nos tocam quando a gente lê em traduções, só que com a própria linguagem do grego. Entender, por um lado, a complexidade deles em termos de tradição dos manuscritos, dos papiros, mas, por outro lado, como esses textos, de fato, têm uma força literária ainda maior no seu original. Sobre iniciação científica e pesquisa depois, né, o grego também tem muitas oportunidades para isso. Já desde o começo, os próprios professores já falam sobre isso, assim como o Gabriel falou no caso da linguística. Você não precisa já ter algo pronto, até porque normalmente a gente não chega na habilitação com nada pronto. A gente precisa primeiro ter contato com algumas disciplinas de língua, algumas disciplinas de literatura, para ter a maior noção de que tipo de pesquisa a gente vai fazer. E já dentro da iniciação científica tem, atualmente, mas se a gente olhar nos últimos anos também, tem uma diversidade muito grande de pesquisas. Tem gente que faz tradução. Eu estou fazendo, por exemplo, a tradução de um texto inédito. Tem gente que faz estudos temáticos, então pega, por exemplo, a figura da poluição, né, do miasma, e estuda na tragédia grega. Tem gente que estuda aspectos mais linguísticos, então tem um colega que está estudando termos de parentesco no grego e relacionando isso com a tradição indo-europeia, de poética indo-europeia. Que mais? Bom, tem muitas coisas. Eu imaginei que eu ia falar por último, eu ia falar só o que sobrasse, e agora eu não sei o que eu deixei para a Priscila falar ainda. Veja se a gente consegue te ouvir agora. Não dá para ouvir. Então. Foi. Foi por um segundo e desfoi. Exatamente. Gente, esse é um dos perigos do EAD. Exatamente. De todos esses eventos online, né? Acho que eu vou comentar uma coisa que eu não falei, mercado de trabalho, talvez. O que a gente dá para fazer com o grego? Na verdade, com o grego, a proposta é, sobretudo, carreira acadêmica, né? Não tem muitas áreas
outras que você possa trabalhar. Você pode trabalhar com tradução, pode trabalhar também... não, é isso mesmo. Só que, mesmo que você não siga a carreira acadêmica, o fato de conhecer, de ganhar uma familiaridade, ainda que a gente não termine o curso lendo grego como se lê o jornal de manhã, o fato de você ganhar uma familiaridade com essa língua, que também está subjacente a muitas palavras que a gente fala no dia a dia, dá uma familiaridade maior. O professor André Malta comentou que o curso demanda, o aprendizado da língua grega demanda um conhecimento de gramática, mas ele também ajuda a entender melhor a gramática do próprio português. Pelo menos isso aconteceu comigo, sintaxe, sobretudo, ficou muito mais fácil de entender no português depois de saber o grego, ou depois de começar a aprender o grego, do que era antes. Quer tentar agora, Priscila? Oi. Agora está dando para ouvir. Tá, já não está mais. Eu acho que o seu computador toca de uma palavra só. Fala mais. Fala por um tempo, Priscila. Oi, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Sim? Eu vou tentar desligar a câmera porque talvez funcione, tudo bem? Tá, tudo bem. Bom, então vamos lá. Eu vou tentar ser mais rápida agora para ver se funciona de vez. Primeiro, muito obrigada pelo convite, Kael, né? Eu tô no 4º ano das letras e 3º do grego, né? Então, portanto, agora eu tô fazendo língua 6, né? E o que eu preparei para essa exposição breve, né? Eu quero comentar a respeito da minha experiência com a habilitação, né? Falar o que um aluno, um calouro pode esperar da habilitação e tentar falar também a respeito do que para mim são pontos fortes e fracos. Na verdade, nem isso, né? Facilidades e dificuldades da habilitação mesmo, né? Bom, então, por que eu estou no grego? As aulas de EC, para mim, eram muito esperadas durante o ciclo básico, né? Eu não tinha tido quase nenhum contato com os clássicos antes da faculdade, então eu me encantei bastante, e eu acho que, no geral, todos os professores do grego são bastante didáticos, eles não presumem que os alunos conheçam tudo, eles começam do começo, eles explicam tudo, então isso é muito legal, né? E no 2º semestre, depois de ter visto o Tragédia de Platão, eu me convenci de que eu precisaria me aprofundar no grego. E depois de muito hesitar, de muito pensar a respeito, né, de mercado de trabalho, de dificuldades de língua, né, que muitos veteranos falavam, eu resolvi ir para o grego. Mas, assim, eu acho que é importante desmistificar um pouco essa questão da dificuldade de língua, porque eu trabalho desde o começo da graduação e a mesma dificuldade que eu tive no ciclo básico para acompanhar muitas leituras, eu tenho até hoje, né? E a gente vai aprendendo a lidar com isso. Então, não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é nada absurdo e impossível, como muitas pessoas pintam, né? Claro que requer muita dedicação, muito empenho, muita disciplina, principalmente. Bom, então, sobre a minha experiência com a habilitação, eu faço habilitação dupla, né, em português e em grego. Eu até consegui adiantar todas as matérias de literatura, eu terminei em 2 anos, porque como eu amava IEC, para mim claro, as matérias de literatura são o supra-sumo da habilitação, né? São todas... a gente trabalha com textos traduzidos, é claro, porque são optativas, então os textos originais a gente começa a ver depois de língua 4, né? No noturno, a gente tem um ritmo diferente de trabalhar com um método, né? O Aprendendo Grego, que é esse método aqui. Vamos lá. Sobre o qual o Luiz falou, né? Ele é dividido, então, entre texto e gramática, e no noturno a gente tem um ritmo diferente do matutino para trabalhar com esse método, né? É mais breve.
é mais longo, na verdade. No noturno, matutino, eles terminam em 3 semestres, se eu não me engano. No noturno, nós fomos até o Língua 4, a gente terminou todas as sessões do método, a gente não chegou a entrar em Platão, que seria o ideal para o Língua 4, mas eu acho que terminar o método foi muito bom, porque ajudou a fixar muita coisa de gramática. Então, para os alunos que estão pensando em ir para a habilitação, e principalmente para o noturno, é super possível trabalhar e fazer habilitação dupla, tá? O que acontece? Em língua 1 e 2, é muito importante que exista uma disciplina quase militar e rigorosa, porque se você se perde, né, nesse processo de aprendizagem de língua, nesse primeiro ano, vai ser difícil de acompanhar. Então, eu acho que é muito interessante para quem pensa em ir para o grego, já comprar o método, ter uma gramática do português também, porque isso é muito importante, né? É muito fácil de se perder na aula caso um aluno não esteja familiarizado com nomenclatura de sintaxe e morfologia. Então, eu acho que, nesse sentido, entender um pouquinho da gramática normativa do português é muito importante, mas dá para ir aprendendo as duas simultaneamente também, né? Então, é claro que é muito possível ir atrás de um conteúdo que você vê em aula para entender melhor o que está sendo dito. Bom, e depois, né, como disse o professor André, tem o prazer ou o sofrimento de começar a trabalhar com os textos originais. E é importante que não exista uma frustração, porque o método é muito tranquilo em relação aos textos, né? Ele mastiga muita coisa, ele dá formas sintáticas muito fechadinhas. E quando você começa a trabalhar no texto original mesmo, né? Platão até talvez um pouco menos que Homero, mas Homero, e agora em língua 6, como o Luiz falou, a gente está vendo tragédia, né? No caso, o Édipo Rei, né? Nós estamos vendo nossa turma, é muito satisfatório, mas é penoso ao mesmo tempo, né? Porque às vezes a gente fica 1 hora em um verso mais, né? Os cantos corais são muito difíceis. Então, existe sim a parte da satisfação, mas existe a parte da luta diária, né? Para se esforçar em preparar esses textos antes. Bom, como eu falei, os pontos fortes, eu acho que os professores, eles jogam muito a favor dos alunos, eles, além de serem extremamente didáticos, pelo menos os que eu tive no noturno, e principalmente em literatura, eles não exigem absurdos, né? Eles são extremamente organizados, é um programa que você sabe o que você tem que ler, quando você tem que ler, e eles pedem as obras mesmo, né? Então, eles não vão pedir 1 milhão de textos teóricos que muitas vezes sobrecarregam os alunos e nem são lidos, né? Então, como eu faço habilitação dupla, eu percebi um pouco isso no português, é uma carga de leitura muito maior do que do grego, porque eu acho que conhecer o texto em si já é um grande trabalho, né? Então, você lê uma peça, ou você lê um texto de historiografia, ou você lê um trecho de um diálogo platônico, já é muito, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito forte da habilitação, né? As matérias de literatura, além de serem muito boas, não tem essa carga de leitura absurda. Você vai conhecer o texto. E aí os professores vão elucidar e explicar, né, pontos importantes e dar um curso que mostre para o aluno muitas coisas que podem ser perdidas, que você não vai entender numa leitura sozinho, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. Mas tem a questão da língua. Como o colega Luiz falou, ele está fazendo latim. Eu tive uma dificuldade muito grande enquanto eu fazia introdução ao latim 1 e 2, porque eram 2 matérias de língua, mais o português, e então é complicado mesmo. Eu acho que nesse caso é importante dar uma atenção para as duas, porque não são línguas tranquilas, justamente por causa da distância e justamente porque a gente não ouve música em grego antigo, a gente não tem contato com esse idioma, né? Então a gente só tem a gramática mesmo e os textos para praticar. Então eu acho que é importante ter em mente que vai precisar ter uma grande diligência em língua,
né? Bom, essa diligência em língua não é só um ponto negativo, né? Eu vi que tem um ponto de contato muito interessante entre o grego e a linguística, porque a Isabela apontou como um diferencial, né? Que você, fazendo habilitação em linguística, pode ter uma facilidade em ensinar gramática do português, né? No caso do grego acontece o mesmo, e inclusive com literatura, né? Então, para quem não quer seguir só a carreira acadêmica, é possível também usar esse conteúdo que você vai aprender na habilitação do grego para a sua vida, né? Então, eu trabalho com ensino médio, fazer a habilitação do grego me ajuda muito com questões de informação de palavras, né? Então, eu acho que é bem interessante nesse sentido, além da literatura, que é a referência para grande parte da literatura ocidental que a gente conhece, né? Inclusive, mesmo para a literatura brasileira. Machado de Assis tinha muitas referências clássicas. Então, é bem interessante porque você, ainda que não siga para a carreira acadêmica, consegue ter um conteúdo, né, e vamos dizer assim, uma base muito boa para muitas coisas, né? Então, eu acho que é mais isso o que eu tinha para falar, né? Não tem mais muita coisa. Se alguém tiver alguma pergunta, também pode ficar à vontade. Eu queria... O professor vai falar? Alguém vai falar? Eu não estou ouvindo. Agora estão ouvindo? Sim. Não, só sobre essa questão do que fazer com grego. Se eu faço um bacharelado em grego, o que eu vou fazer na vida com isso? Claro que um caminho interessante e possível é se dedicar à pesquisa, e existe um campo crescente no Brasil para isso, mas eu acho que, assim como acontece na linguística, como essas disciplinas têm esse parentesco de serem muito amplas e unidade na sua origem, eu acho que você forma profissionais muito competentes e capazes. E esses profissionais, com esses conhecimentos, eles não precisam necessariamente se dedicar ou ao grego ou à linguística. Eles podem ir para o campo de trabalho na área geral das humanas, das humanidades, e eu acho que tem espaço no mercado para esse tipo de formação, pensando em alguém que quer extrapolar simplesmente a questão do trabalho universitário, da pesquisa universitária. Eu acho que isso é possível, e acho que, falo com certeza em relação ao grego, mas acho que vale para a linguística também. A formação permite isso, porque ela vai tocar em muitas disciplinas, em muitas áreas, ela acaba sendo uma formação muito ampla e abrangente. Uhum. Com certeza. Com certeza. Eu vejo essa facilidade, né, trabalhando com o nível médio, porque muitas questões, como eu falei, de formação de palavras, de origem de sufixos, né, prescindem, então, desse conhecimento. E isso me ajuda bastante. E também, é claro que entender o sistema, enfim, gramatical do grego ajuda, porque você precisa, de uma certa forma, estudar gramática, né? Então, eu acho que é bem abrangente mesmo, ainda que a principal área de atuação seja, claro, a pesquisa, né, e a docência. Não dá para a gente iludir ninguém, é justamente por isso que eu faço habilitação dupla, né? Porque eu posso recorrer ao português, né? Em qualquer caso, porque a gente sabe que está exíguo agora os concursos, eu acho que vai ser bem difícil de abrir concurso público, porque a área de docência é mais para o nível superior mesmo, né? Então, eu acho que, de qualquer maneira, não dá para a gente descartar o português também, né? Mas, com certeza, o grego ajuda e muito na formação, e eu acho que para a vida, né? Eu faço mais para ler esses textos para a vida. Então, isso também é um outro ponto muito importante para mim. Eu queria acrescentar uma coisa, não sei se tem pergunta, Tem algumas perguntas, mas pode falar. Sobre isso mesmo que a Priscila falou agora, e voltando à abordagem que os professores fazem nas aulas de literatura e também nas aulas de língua.
As aulas de literatura são voltadas diretamente para os textos antigos, não só para textos paralelos, mas para os textos antigos. As aulas de língua, ainda mais, porque, como a Priscila falou, a gente lê, às vezes, passa a aula inteira em 5 versos, 10 versos. Mas isso dá uma familiaridade muito grande com esses textos, e esses textos ficam com a gente, né? Então, vira uma coisa para a vida mesmo. Eu estava comentando com a Priscila, nós dois fizemos a matéria de teatro com o professor André Malta no ano passado. E aí, esse semestre, eu estou lendo Agamenon, que foi uma das peças que nós lemos, e frequentemente, lendo as passagens em grego, eu lembro das coisas discutidas nas aulas de literatura. Então, a maneira que esses textos são trabalhados... Desculpa. Que bom, fico feliz que você lembre do curso. Exatamente, então essas coisas ficam com a gente, a familiaridade com os textos vai nos acompanhar sempre. Mas acho que a gente pode passar para as perguntas agora. Com certeza. Bom, a primeira pergunta é da Leila Carvalho. Quais são as oportunidades de intercâmbio? A segunda dá para acompanhar as optativas de língua grega sem ser da habilitação? A Ellen Fernandes pergunta, os professores são receptivos para orientar a iniciação científica? E o Vinícius, é possível fazer IC em grego sem ser da habilitação? Olha, eu posso responder a pergunta da pessoa que pediu para falar sobre os professores, né? E se eles são receptivos na questão da iniciação científica. Sim, eles são. Eu tive um projeto de ser frustrado por conta de gravidez, enfim, mas eu tive que parar por conta disso, não daria. Mas eu acho que, com certeza, eles são super receptivos, eles afinam o projeto junto. Então, assim, eu acho que, nesse caso, sobre seguir nessa área acadêmica, sem problema nenhum. Eles realmente pegam pela mão, começam do começo, ensinam como fazer um projeto, é bem legal mesmo. Então, tem total abertura para isso, com certeza. Deixa eu falar sobre a questão das optativas que eu já tinha mencionado. Dá para fazer optativa sem ser do grego, você pode fazer toda a literatura grega sem aprender a língua grega, sem buscar o bacharelado em grego. A questão da IC sem ser do grego, dá para fazer também. Eu já orientei iniciação científica de uma aluna que não era do grego, não era especificamente do grego. Aliás, eu estou orientando de novo, de uma aluna que não está estudando grego. Então, é possível que um aluno que não seja do grego, ele faça uma iniciação, claro, sem recorrer à língua, e eu acho que é até interessante por causa do cruzamento. Se o aluno está numa outra área, no inglês, no francês, na linguística, é até interessante que aconteça esse cruzamento das disciplinas. E sobre o intercâmbio, sim, dá para fazer intercâmbio, além dos caminhos oferecidos pela universidade, para os alunos em geral, na própria graduação. Depois, no mestrado, no doutorado, principalmente no doutorado, a gente sempre tem oportunidade de bolsas, a bolsa principalmente que a gente chama de sanduíche no doutorado, que é uma possibilidade de você passar um tempo do seu doutorado no exterior, para reforçar a sua pesquisa. A nossa área, em geral, é uma área muito internacional, ela é muito ligada a centros no exterior. Então, nossos pesquisadores vão para outros centros, têm contato com outros estudiosos, eles vêm para o Brasil, isso é algo muito comum e muito frequente. E isso, claro, vai exigir também, acho que a gente não mencionou isso aqui, isso foi falado em relação à linguística, um domínio de uma língua estrangeira e, basicamente, do inglês como uma língua fundamental aí para possibilitar esse desenvolvimento na área, porque muitas coisas têm que ser lidas em inglês hoje, e para a realização dos intercâmbios.
o francês já foi a língua principal na área do grego, mas hoje, com certeza, é o inglês, e os alunos têm que dominar o inglês minimamente para conseguir avançar na área. Eu acho que o Luiz também poderia falar sobre isso, né, Luiz? Você está fazendo IC também, eu acho que é bem adequado. Sim. Bom, sobre a receptividade dos professores, o que a Priscila falou e o que o professor André falou, 100%. É isso mesmo, eu conheço várias pessoas de outras habilitações que fazem. Eu conheço uma pessoa que está fazendo mestrado agora, que começou fazendo uma iniciação científica com o professor Christian Werner, e ela não era do grego, ela era do francês, português-francês, e agora está fazendo mestrado em letras clássicas, também nós mesmos do grego. Ainda mais os próprios professores, às vezes, trazem ideias para a gente, ou incentivam a buscar um tema de pesquisa. Essa receptividade é muito grande. Sobre a questão de intercâmbio, como o professor falou também, já na graduação existem possibilidades. Eu estou fazendo IC agora com bolsa da FAPESP, e a FAPESP tem o BEP, né, que é uma possibilidade de internacionalização também dentro de uma bolsa. Eu tinha conseguido, inclusive, fiz o projeto, consegui, mas foi para março desse ano, e aí, enfim, obviamente não foi possível concretizar, mas eu tenho colegas também que conseguiram bolsas da USP, né, pela Alcane. Duas pessoas próximas que eu conheço que foram, um foi para a Alemanha, outra foi para a França, e então essas oportunidades no grego, como o professor falou, a nossa área é muito internacionalizada, os professores, a maioria, tem contatos diretos com professores de universidades de referência ao redor do mundo, e esses contatos também facilitam, às vezes, bolsas que vêm de instituições estrangeiras, a gente fica sabendo por causa desses contatos. Então, existem muitas oportunidades de internacionalização, ainda mais na pós, mas já na graduação essas possibilidades existem. Então, gente, para encerrar, eu queria agradecer muito aos professores, o Paulo Chagas, ao André Malta, por terem falado sobre habilitação. Também quero agradecer a Isabela, o Gabriel, a Priscila e o Luiz, por terem colocado um pouco da experiência deles, falando um pouco de como é que eles veem a habilitação também, colocando um ponto de vista. Como eu falei no comecinho, esse ano é um ano complexo, aí a escolha da habilitação também acaba sendo mais complexo, o processo de ranqueamento, notas, presença, avaliação, enfim, e ter essa atenção dos professores, dos veteranos, falando sobre as habilitações, ainda que virtualmente, né, com todas essas limitações e obstáculos que acontecem, é muito importante. Eu queria, assim, agradecer em nome de toda a gestão do Pulso Latino, a gestão do CAEL, e dizer que qualquer dúvida que vocês tenham, que tenha restado sobre a linguística ou sobre o grego, procura a gente nas redes, que a gente vai ter muito prazer em ajudar vocês a saberem mais, ou então entrem em contato com o departamento da linguística e do grego. E vamos nos ajudando aí nesse momento difícil. Obrigado, Stephanie. Obrigado. Obrigada. Obrigado a todos. Tchau. Tchau. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, gente. Um abraço.